Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora sim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não, eu vou te animar mais um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora vocês estão na mesma página que eu. As crianças já foram? Eu quero reconhecer, antes de começar a palavra, o quanto que foi difícil para os meninos do Difflin hoje cantarem e ministrarem o louvor aqui. Tudo deu errado pro lado deles. A televisão aqui que passa a letra não quis passar, ela criou caso, você viu, mas eles não. Um software, um aplicativo que a gente usa, chamado Multitracks, decidiu não funcionar na última hora também. Enfim, foi tudo parando. Mas houve uma hora muito interessante que o Senhor falou comigo. E eu achei mais interessante foi o jeito que Ele falou. O Senhor pode falar na língua que Ele quiser. O Senhor entende inglês, japonês, português, espanhol. Mas Ele falou comigo em inglês. E eu não entendi o porquê. Eu estava ali, né? E assim, todos vindo em mim. Pastor, isso não funciona. Pastor, eu, amém. Daqui a pouco eu oro. Amém. Daqui a pouco eu vejo com isso. Fica calmo, vai dar tudo certo. De repente o Senhor falou comigo. I am in control. Aí eu falei, Aleluia. em inglês? O Senhor está abusado comigo. Tá bilíngue, tá bilíngue. Eu estou achando que eu entendo muita coisa, né? Eu estou em controle. Eu falei, ok. Se o Senhor está em controle, então, eu relaxo, eu descanso. Deixo Ele fazer. Aí você viu o controle dele aqui. Como é que é? Como é que o Senhor faz? Como é que Ele age? Amém? Glória a Deus. Você está pronto para a palavra? Amém. Pergunta ao seu vizinho, você está pronto? Você está pronta? O Senhor quer falar com você hoje de manhã. Amém. Agora, qual foi a resposta da pessoa? Amém. Glória a Deus. Ela falou, não sei. Acho que eu estou pronto. Amém? Qual que é o tema que a nossa liderança recebeu do Senhor para esse ano? O reino imparável. Você sabe que ao longo da história, inúmeros reinos se levantaram. Né? No domingo passado mesmo eu preguei para você, eu contei para você de dois. Né? O império, o reino da Babilônia, muito forte, né? Se levantou. O próprio império egípcio. Depois a gente teve os medo-persas. E assim foram vários impérios que se levantaram. E do mesmo jeito que se levantaram, também caíram. Mas tem um reino que ninguém para ele. Tem um reino que nem cair, não cai. Ele é simplesmente imparável. Olha ali, ó. O reino imparável. Esse é o tema que a nossa liderança recebeu do Senhor para 2026. Mas esse ano de 2026 também a gente comemora um aniversário muito interessante. Nós comemoramos 50 anos de Passo Church. 50 anos de Passo Church. Às vezes as pessoas comentam assim, olha o tamanho da Passo Church. Ninguém imagina o tamanho, né, o comprimento da jornada. Irmão, são 50 anos. Eu tinha só 6 anos quando ela começou. Para e pense na sua história, o tanto que você já viveu, para chegar onde você chegou. Para o Passo Church chegar onde chegou, muita gente chorou. Vidas se foram. O fundador faleceu. O avião dele caiu. Enfim, foram muitas histórias que aconteceram. Amém? Amém. Quando nós falamos do reino imparável, como você está vendo ali ainda, nós estamos nos referindo ao reino de Deus. Esse é o único reino verdadeiramente imparável. Não existe nenhum outro. O reino do Senhor Jesus. Você precisa concordar comigo de que Ele é de fato imparável. Muitos se levantaram para tentar destruir a igreja. Muita resistência houve ao longo dos anos. Não só contra a Passo Church, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas a igreja do Senhor na terra.
forças muito, poderosas, mãos pesadas, vamos dizer assim, se levantaram para parar a igreja, mas nunca conseguiram. Nunca conseguiram parar o reino de Deus. Eu quero te perguntar, antes da gente orar, será que nós sabemos o que é o reino de Deus? Você sabe o que é o reino de Deus? Se eu te perguntar, você conseguiria responder para mim? O que é o reino de Deus? Vamos orar então, para a gente começar? Amém. Feche seus olhinhos aí. Espírito Santo, a minha oração nessa manhã é que simplesmente o Senhor continue a fazer aquilo que o Senhor já começou. O Senhor já começou a ministrar nos nossos corações, o Senhor trouxe cura, o Senhor trouxe libertação, restauração nessa manhã. O Senhor trouxe um tempo novo, como o Gustavo anunciou aqui. No meu canto eu percebi isso ali também, Senhor, que o Senhor estava mudando os ares sobre essa cidade. Por causa de um tempo que o Senhor escolheu para fazer as coisas. Então vem nessa manhã, traz a sua palavra poderosa, do mesmo jeito, ou até mais poderoso do que o Senhor fez no período do louvor. Amém? O reino de Deus é o governo soberano de Deus. O reino de Deus é o governo soberano de Deus, exercido pela sua autoridade, pelo seu poder, pela sua vontade, sobre toda a criação, sobre tudo que você puder olhar, mas de maneira especial. O reino de Deus exerce esse poder, essa autoridade, essa vontade dele sobre a vida daqueles que se submetem a ele. Um dia alguém me perguntou: se Deus de fato existe, por que tem tanta morte? Por que tem tanta tragédia? Por que criancinhas falecem com doenças terríveis? Por que as coisas acontecem? Veja, querido, o reino de Deus não é uma questão de situação, circunstância, lugar, geografia, situação política, econômica. O reino de Deus é muito mais uma questão espiritual. Ele é um reino espiritual. Vamos repetir isso? O reino de Deus, é um reino espiritual. Que também é vivo. E dinâmico. E que se manifesta. Onde Deus reina. Onde Ele governa. E onde Ele transforma corações. Que interessante. Então Ele é um reino que está à disposição. Quantos aqui gostariam de ter o reino de Deus? Quantos aqui gostariam de experimentar o reino do Senhor? Gustavo leu ali, eu falei, não é possível. Ele leu o texto ali falando sobre obediência. Vou te contar uma coisa. Nós somos a igreja que prega a graça nessa cidade. Pastor, tem outros. Olha, eu vou ficar com a primeira afirmação que eu fiz. Não vou brigar com você, não. Mas eu vou te dizer que é muito importante você saber isso. Obedecer faz parte de viver a graça do Senhor. Vou repetir. Obedecer faz parte de estar debaixo dessa graça. A graça não é um cartãozinho de cor verde, por exemplo, para que a pessoa faça o que ela quiser e ela diga, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho a graça. Não é assim. O reino é para aqueles que obedeceram. Para aqueles que obedecem. Você vê que Apocalipse, eu nem entrei na minha palavra ainda. Quando o Senhor fala para aquelas 7 igrejas, qual que é o comentário que ele diz que para o fulano de tal eu vou dar algo, vou fazer isso, assim vai acontecer? Qual que é a palavra que está ali? Ao vencedor. Ao vencedor. Não é quem venceu o pecado. Você jamais vai vencer o pecado. Põe isso na sua cabeça. Teve um que venceu por você. Você não tem que ficar tentando vencer. Aleluia. Você só precisa entrar debaixo dele. Só precisa entrar debaixo do governo dele. Ele venceu. Ele disse, tem um bom ano, eu venci o mundo. É só você entrar debaixo das minhas asas aqui que eu vou te fazer vencer também. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus deixou bem claro, isso que eu acabei de falar aqui para você, de que o reino de Deus não é geográfico, não é um lugar. Ele não é um sistema político.
Ele não é um livro de regras. O reino de Deus é simplesmente, puramente, completamente espiritual. Amém. Ele, o próprio Senhor, falou isso. Vamos ler junto comigo? Está lá em Lucas 17, verso 20 ao 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Olha que interessante a resposta do Senhor. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Não é algo que você vai ver. O Senhor disse, também nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está onde, queridos? Por que você não pulou? O reino de Deus está onde? Dentro de nós. Não é um prédio, não é uma estrutura, não é uma maneira, necessariamente falando, de se fazer as coisas. O reino de Deus está em nós. Eu não dei esse versículo que eu vou falar para a Sara, mas a Bíblia diz, Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. É Cristo em, não é mais do lado de fora. É Cristo dentro. Não é numa estátua, não é num prédio, não é num lugar. Pastor, mas por que nós vamos vir para cá para a igreja então? Se você veio no culto passado, você aprendeu. Você não espera subir para o YouTube, depois você assiste. Eu já vou te acrescentar. Aquilo que o Gustavo falou é basicamente a essência. O reino de Deus só se manifesta aonde a vontade de Deus é obedecida. O reino de Deus se manifesta onde a vontade dele é obedecida. Amém. Onde a sua justiça é estabelecida, onde a sua presença transforma vidas. Amém? Amém. Houve uma certa feita em que os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus, Senhor, nos ensina como é que ora. Você já teve, alguém aqui já teve discípulos? Já? Algum discípulo seu já te perguntou, como é que ora? Como é que é o jeito certo de orar? Essa foi uma das perguntas que eu mais ouvi na minha vida. Como é que eu oro? Como é que você ensina como é que ora? Aí você fala para ele assim, ou para ela, olha, você vai conversar com Deus. Do mesmo jeito que você me perguntou como é que ora, você pergunta para o Senhor, como é que eu faço? Para onde que eu vou? O que o Senhor espera de mim nesse momento? Mateus 6,10, quando eles perguntaram para ele, Jesus estava ensinando eles a orar, mas numa porção da oração, o Senhor falou para eles o seguinte, está lá em Mateus capítulo 6, verso 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha a conexão. Venha o seu reino, faça-se a sua vontade, tanto na terra como no céu. Mas esse finalzinho, você precisa interpretar ele do jeito certo. Senhor, venha o teu reino, faça a sua vontade aqui na terra, do mesmo jeito que a vontade do Senhor é estabelecida no céu. A vontade do Senhor vai ser feita aqui na terra. Amém. Amém? Amém. É quase como se Jesus estivesse dizendo para eles, eu obedeci à vontade do meu Pai. Eu estava no céu quando ele falou para mim, desce, vai lá, vai consertar essa bagunça que eles aprontaram. Então, do mesmo jeito que o Senhor estava aqui obedecendo, eu e você precisamos obedecer à vontade do céu. Para que o reino do céu seja manifesto. Mas para continuar a falar desse tema tão fantástico, esse tema, o reino imparável, que Deus deu aos nossos líderes, eu te pergunto, você sabe qual que é o tema central da Bíblia? Qual que é o tema central do Evangelho? Qual que é o assunto central? Hã? Salvação. Está dentro da resposta que eu quero que venha à tona. Mas a salvação está aí dentro. O tema central somos nós. Sim.
Mas o Senhor falou de um outro jeito. O próprio Jesus falou qual que é o tema do Evangelho. Qual que é o assunto do Evangelho. O assunto? O assunto é... Não é comida nem bebida. O justiça faz alegria. O Espírito. Verdade. Ele diz assim em Lucas 4, 43. Jesus, respondendo. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso que eu fui enviado. Amém. Está aí a resposta. Qual que é o tema central? O reino, o Evangelho do reino. Jesus está dizendo, é para isso que eu vim. Eu vim para anunciar o Evangelho do reino. Essa é a minha missão. Essa expressão reino dos céus, reino de Deus, ela é mencionada 133 vezes no Novo Testamento, principalmente nos 4 evangelhos e no livro de Atos. Já nas epístolas, não é tão frequentemente usada. Existem 2 explicações do porquê que não é mencionado tanto assim. É porque naquela época, no Império Romano, era permitido ter outros reinos, desde que esses reinos estivessem submetidos, estivessem debaixo da autoridade de César. Sim, podia ter, mas desde que a pessoa reconhecesse que César era o Senhor. A expressão Senhor, você vê ela muitas vezes da seguinte forma: Cesar Kurios, ou César é o Senhor. Kurios é essa expressão que significa é o Senhor. Reinos levantaram, reinos caíram, reinos apareceram, reinos desapareceram. Mas a expressão bíblica, Jesus é o Senhor, ou a expressão bíblica, reino de Deus, reino dos céus, ela não passou. Ela continuou, ela está na Bíblia. Só mudou um pouquinho, né? Naquela época, eu imagino que o Senhor não quis criar confusão com César e com Roma. Mas aos poucos, a expressão César Kurios foi passando para Jesus é o Kurios. Jesus é o Senhor. O Pai entregou o reino para Ele. O Pai entregou o reino para o seu próprio Filho. Ele é que é o rei do reino. Amém? E por isso que quando você vem aqui, você canta às vezes, ou você diz aí no meio do louvor, que Jesus é o Senhor. Mas vamos lá então. Qual que é o versículo principal? Qual que é o que nós usamos para esse ano de 2026? Qual que é o tema? Está lá em Isaías capítulo 9, verso 7. Isaías 9, 7. Esse é o tema, esse é o versículo do tema que nós escolhemos para esse ano. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mas olha que interessante que ele diz. Para que se aumente o seu governo e venha paz. Sabe como eu estou lendo agora há pouco? Que o reino de Deus é a paz, a alegria, a justiça. Como é que é a ordem? Justiça, paz e alegria no Espírito. Você acabou de ler aqui comigo. Vai vir paz sem fim quando o governo for estabelecido ou aumentado. O que eu estou querendo dizer para você nessa manhã? Quanto mais governo de Deus na sua vida, quanto mais reino de Deus na sua vida, mais paz você vai experimentar. Mais alegria você vai ter. Mais justiça você vai vivenciar. Amém? Amém. Glória a Deus. Diante dessa verdade que você acabou de ler aí comigo agora, que o reino de Deus ele aumente, que ele cresça, que ele seja, ele é sempre contra a biologia. Na biologia tudo nasce, tudo morre, tudo se transforma. Tem uma regra assim no tal de Lavoisier, que eu nem lembro qual que é mais. No mundo tudo se cria, nada se transforma. Você lembra direitinho da frase? Tudo se renova. Isso. Mas no reino, não é bem assim. No reino, aquilo que o Senhor queria que fosse, foi criado. Ele só cresce. Ele só aumenta. Ele só vai sendo cada vez mais estabelecido. Amém? Na nossa igreja, para que esse reino seja
cada vez mais evidente, cada vez mais estabelecido, nós vamos caminhar em cima de 3 pilares. Você quer anotar isso para depois pregar lá no seu life group? Para você discutir lá no seu life group, tudo bem. Eu vou mandar para os líderes. Mas qual que é o primeiro pilar da nossa igreja? Qual que é a primeira base de sustentação da nossa visão? Repita comigo. A qualidade do discipulado. Jesus investiu quanto tempo na vida dos discípulos dele? 3 anos e meio. 3 anos e pouquinho. Mas não foi um investimento de encontrar com eles só no domingo, ou só na quarta-feira no Life Group, ou só no Tiffany, na sexta-feira, ou só no Tadel, na segunda. Eles andavam juntos o tempo todo, conectadinhos. 3 anos e meio o Senhor investiu na vida deles. Investiu com muita qualidade. Eu e a pastora decidimos que esse ano é o ano que nós investimos na vida dos nossos discípulos. Amém? Você está comigo nisso, pastora? Vamos investir no discipulado. Eu já caí na real que eu não dou conta de cuidar da igreja inteira. Irmãos, é impossível um pastor dar conta de cuidar de mais do que... Nem sei que número. Eu sei que no meu nível, quem está começando, alguém que trabalha fora, por enquanto, alguém diga amém? Amém. Eu acho que eu dou conta de cuidar de no máximo uns 10. A verdade é essa. Com qualidade. Mas é isso que nós vamos investir. Não existe uma ordem de importância, irmãos. O problema aqui que as pessoas entendem é que existe uma ordem de importância. Ah, ser discípulo do pastor, e ser discípulo do Gustavo, eu preciso ser do pastor. Alguém entendeu alguma coisa errada. Não existe uma ordem de importância. Nós vamos todos ser tratados. Quando você olha o modelo de discipulado da Past Church, você fica meio assim, sem entender no início. Eu fiquei sem entender no início. Eu, a Thaís, a pastora Rebeca e o pastor Paulo fomos fazer uma viagem para Upstate, New York. Aí chegamos lá, eles foram nos apresentar os discipuladores deles, né? Um casal que nem brasileiro é. E quando eu olhei, eu falei assim, mas eles são seus discipuladores? São. Eu falei, eu achei que vocês nem tinham. Quem vocês são? Vocês têm discipulador? É, eu achei que vocês estavam num lugar mais elevado. Mas não é assim. Desde que a mensagem esteja sendo passada, meu irmão, de A para B, não é de cima para baixo, de um lado para o outro, desse lado para o outro, assim vai expandindo. A nossa expansão não é como pirâmide, não vem necessariamente de cima para baixo. Ela cresce horizontalmente. Amém? Amém. Você está comigo nisso? Amém. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre esse investimento na vida de discípulos. Abra para mim lá, Sara, Mateus capítulo 5, verso 1. Já está lá. Vendo Jesus as multidões, eu preciso que você repete comigo quando eu falar, quando eu apontar para você assim. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. 2. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. Olha a dica aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Não é bem o assunto que eu queria pregar hoje, mas eu achei muito interessante falar disso aqui. Quero deixar você pensativo com relação ao que o Senhor fez aqui. Volta lá em Mateus 5, 1, sabe? A Bíblia diz que, vendo Jesus as multidões, o Senhor identificou que havia uma multidão sedenta que precisava ouvir dele, precisava conhecê-lo, que precisava ser alcançado por ele. Jesus viu que havia uma multidão. Deixa eu te perguntar, lá fora, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, nas festas que você vai, no mall que você frequenta, não sei aonde, existe uma multidão que não conhece o Senhor? Responde para mim, a maioria dos seus amigos são, não vou falar amigos não, conhecidos, são crentes ou incrédulos? Meu Deus, é verdade.
A maioria dos seus é crente? A maioria dos seus? A maioria dos seus conhecidos? A gente está se inserindo no lugar certo. É? Então deixa eu refazer minha pergunta. Quantos aqui conhecem pelo menos 5 incrédulos? Levante a mão. Conhece não, Jonathan? Não, então vamos seguir. Me obedece aqui no meu comando espiritual aqui. Quantos aqui conhecem pelo menos um incrédulo? Levante a mão. 5 incrédulos. 10 incrédulos. 15. 20. Provei o ponto? Muitos de nós conhecemos uma multidão de pessoas que estão sedentas pelo Senhor. Não está aqui no meu esboço, mas eu vou te perguntar, por que essa multidão que você conhece não está aqui? Por que ela continua lá como multidão? Jesus olhou para a multidão e ele identificou que algo estava acontecendo. Olha a ordem dos fatos. Ele viu e falou, meu Deus, imagina ele, né? Ele olhou e falou assim, meu Deus, Pai, olha essa multidão de gente que não me conhece ainda. Eu vou fazer o seguinte, Pai. O que ele faz? Lê lá. Ele sobe o monte. O monte era um lugar de buscar de forma mais intensa a presença do Senhor. Jesus olhou a necessidade, ele foi para o monte. Nós também precisamos buscar o Senhor de forma mais intensa. Sabe, querida, a vida é muito boa. Sim. Mas se só o que não você, né? Só o que alguém espera dela é a comida gostosa, os bons passeios, a vida na América, o bom carro, a casa própria. Só o que a pessoa espera é isso, então, ok. Um dia nós vamos nos despedir delas. Uns vão para um lado, outros vão para o outro. Nós precisamos olhar para a multidão e entender, está com fome do Senhor. Pastor, mas eu não vejo eles com cara de fome. A verdade, querido, é que a fome espiritual, normalmente ela não tem cara. A cara dela, você sabe qual que é a fome da... Perdão, você sabe qual que é a cara da fome espiritual? Posso te contar como é que você vê ela? É só você abrir o Instagram, o Facebook, o TikTok. Você vai ver a cara dos esfomeados espiritual, está tudo lá. É tudo fantasia. Entenderam o mistério? Nós precisamos urgentemente ensinar na nossa igreja aqui. E a gente vai falar disso um pouquinho hoje, mas eu vou avançar muito nisso. É o famoso TSD. Muitos aqui sabem o que significa a sigla, alguns não sabem. Eu vou te contar o que significa. T de tempo, S de... Vou aumentar uma letrinha. A sós, né? Ou sós, ou sozinho. E D de Deus. Seu tempo sozinho ou a sós com Deus. Eu não conheço você muito de perto, Júlia. Mas eu vou dizer para você que isso que aconteceu aqui hoje é só um reflexo do que acontece no TSD, nada mais. Quando você tem tempo de intimidade com o Senhor, você abre a boca, flui. A Bíblia diz que nós nos enchemos de que jeito? É complicado as coisas de Deus, né? Você se enche com o que sai. Você se enche falando. A Bíblia diz, mas não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito falando. Então quando você está lá no seu quarto, Senhor, faz lá no louvor, age. Deus abençoa o Multitrex, Senhor abençoa aquelas letras, abençoa o Érico, o Pedro, abençoa. Na hora que vem aqui, flui. Naturalmente. Nós precisamos ter o nosso tempo a sós com Deus diariamente. Você tem, pastor? Tem. O tempo que eu mais gosto, eu sei que não é o de todo mundo. Não me copie, esse é meu, eu patenteei. Me deixa em paz. Quando eu estou indo para o trabalho, é tão silencioso dentro do meu carro. Ainda mais agora que eu tenho carro elétrico, nem vrum não faz mais. Aleluia. Eu só escuto o ventinho.
Aí eu ponho uma musiquinha, ponho alguma coisa para ouvir, eu ouço uma palavra. Semana passada eu estava ouvindo, eu fiquei me degustando de 2 palavras que eu escutei, muito interessantes. Uma do Craig Rochelle e a outra do Joseph Prince. A do Craig eu contei um pouquinho para a pastora, aí fiquei voltando no mesmo pedacinho. Era um pedacinho de 30 e poucos segundos. Eu falei, o que é isso, pastor? Porque eu queria ficar ouvindo só aquilo. É aquilo que eu quero que entre, aquilo que eu quero que entre, aquilo que eu quero que fique gravado no meu coração. Precisamos ter tempo a sós com Deus, precisamos subir um monte. A igreja precisa se acostumar a subir um monte, né? Olha, irmão, subir um monte lá, físico, fazer aquela caminhada é boa. Mas um monte dentro do seu quarto é muito melhor. Mas aí o Senhor faz algo muito interessante. Ele fala para eles, volta lá o texto. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, o que o Senhor fez? Espera aí. Acho que aqui vai me pegar. O Senhor subiu o monte, primeiro ele vê a multidão e fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Deixa eu ir ter o meu DSD. Deixa eu subir o monte. Aí ele sobe, ele chega lá, aí ele senta. Mas ele não teve nem sossego. A Bíblia diz que como se assentasse, o que aconteceu? Aproximaram-se os seus discípulos. Olha, irmãos, deixa eu te contar. O se assentar, essa expressão no original, no grego, é muito interessante. Eu só falo assim a título de tornar a palavra mais elaborada um pouquinho. A expressão assentar no grego é katizo. Você quer saber o que significa essa expressão no grego? Passar o reino para alguém. Conferir o reino para alguém. Eu imagino que o Senhor olhou e ele falou assim, olha essa multidão. Eu preciso passar a visão do reino. Eu preciso catizo. Eu preciso me assentar aqui. Aí os discípulos chegam. Aqui está algo extremamente poderoso. Quando você se assenta, quando você assume a postura correta, a postura de quem vive no reino, a vida de reino começa a se manifestar na sua vida. Essa expressão se assentar, ou mandar assentar, ou ficar sentado, ligado a esse ato de sentar, aparece em vários lugares da Bíblia. Eu selecionei 3 aqui para você. Peguei só 3 para te lembrar. Primeiro está lá em Salmos 113, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. Ele, o Senhor, ergue do pó o desvalido. Você já esteve no pó aqui, irmão? Alguém que já esteve no pó? E do monturo o necessitado. Verso 8. Para o assentar, para o catizo, ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Olha o que o Senhor faz quando você está abatido, quando você está em cima do monturo, quando você está sentindo, meu Deus, está tudo dando ruim aqui para o meu lado. O Senhor pega você e te assenta do lado com os príncipes. Aleluia. Amém. Efésios 2,6, esse aqui você conhece. Texto poderosíssimo. E juntamente com ele nos ressuscitou. Diga, eu fui ressuscitado. Ah, mas com essa fé, filho do diabo, olha e ri de nós, me perdoe. E juntamente com ele nos ressuscitou. Diga, eu fui ressuscitado. Eu fui ressuscitado. E nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você acha que você anda nessa terra? Você é bobo se você pensar desse jeito. Você foi colocado espiritualmente num centro, num trono, num lugar. Aleluia. E esse lugar não é nada menos do que aonde? No Senhor. Aleluia. Você pode falar, mas aonde que é, pastor? Você vai descobrir. Se você quiser descobrir mais cedo, peça ao Senhor. Não esquece. Mateus 6,39. Jesus olha para a multidão. Alguém chega e fala, Senhor, essa multidão está com fome. Só tem aqui uns peixinhos, pãozinho. O que a gente faz? Aí o Senhor diz, então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem. A postura correta.
Senhor se assentou para que houvesse um passar, um conferir, um transferir de reino dele para quem fosse chegar para ouvir dele. Interessante que o texto não diz, o Senhor antes de se assentar disse, deixa eu mandar um WhatsApp aqui. Olá, querido discípulo, estaria sentado no monte nessa tarde às 4. Gostaria que você viesse para mim te passar a visão da nossa igreja, o que nós vamos fazer nesse mês. Não. Os discípulos foram para ele. Aleluia, Jesus. Nós estamos vivendo uma época muito interessante, em que pastores estão tendo que ensinar para crente que ele tem que ir para a igreja. Pastor tem que ensinar para crente que ele tem que orar. Pastor tem que ensinar para crente que ele tem que ler Bíblia. Pastor tem que ensinar para crente que no louvor levantar as mãos. Misericórdia, como diz minha esposa. Filho, deixa eu contar uma coisa para você. Eu tenho certeza que muitos aqui foram assim. Quando eu converti, ninguém tinha que falar para mim, para a igreja. Ao contrário, disseram para mim, você está vindo demais, irmão. Você passou por isso? Você passou por isso? Você passou por isso? Alguém tinha que te forçar para ir para a igreja? Que conversa é essa? É o discípulo quem vai atrás para ouvir. É o discípulo quem sabe, chegou a hora do mestre sentar para falar. Que hora que é essa, pastor? É facinho. Se Deus te colocou nessa igreja aqui, a hora que Deus fala com você, repete comigo, culto. Dadel, Life Group, Difflin, discipulado, convocação do pastor, jejum de 21 dias, festa, como é que é? Festa o quê? Brega? Ah, do negócio que vai ter? Jesus fala na festa brega também? Fala? Se não falar, você encerra a festa. Todas as vezes, olha que eu anotei assim, ó, aqui está uma chave poderosa. A gente está falando de chave, né? Aqui está uma chave poderosa. Todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, Ele irá nos ensinar algo sobre a vida de reino. Todas as vezes que você chegar para ouvir dele, ele vai estar cativo, ele vai estar sentado, prontinho para passar a vida de reino. Aleluia. Amém. Oh, Deus. Você consegue voltar lá no texto, sabe, de Mateus 5? Vai fazer careta para mim não, né? Hoje é seu aniversário, então... As vozes do além estão dizendo para mim, está na hora de acabar, pastor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. Pula. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você sabe em que momento que o Senhor está falando assim? Alguém sabe aonde que esse texto está inserido? Mateus 5, o que está acontecendo ali? As bem-aventuranças, chamado também Sermão do Monte. Não é? Jesus está ali falando para as pessoas e ele começa as bem-aventuranças. Alguém sabe quantas são? 5, 6, ainda mais? Ainda mais? São 8 no total. Ele fala de 8 bem-aventuranças. Não confunda com as que estão em Apocalipse, que são 7. Outra história. São 8 bem-aventuranças. Mas interessante que ele começa, a primeira que ele fala é bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. Essa é a primeira. Você sabe que na Bíblia tudo tem um porquê. Aquele que é mencionado primeiro o Senhor está falando, olha, tudo é importante, mas se liga. Bem-aventurados os humildes de espírito. A palavra humilde no original significa colocar o rosto no pó. Eu estava contando para a pastora ontem. Essa era uma postura do judeu, a gente estava falando agora um pouco de postura, em que ele se lançava ao chão deitado. E quando ele queria ser bem humilhado, quando ele queria dizer, não tem nada em mim que presta, eu preciso de Deus, ele então pegava pó, pegava areinha, assim, a terra mesmo, e jogava no lombo dele. Com isso ele estava dizendo,
eu sou morto mesmo, eu tô na morte mesmo. Ele estava dizendo, eu preciso de alguém, eu sou incapaz de agir do jeito certo. Ele estava se humilhando. O Senhor está dizendo para mim e para você que a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para receber a vida do reino é dizer para você mesmo, não tem nada de bom em mim. Não tem nada de interessante em mim. Minha justiça própria, eu achar que eu mereço alguma coisa, que eu falo desse jeito, que eu sou assim, que eu visto desse jeito. Sabe? É na humildade. Não é na falsa humildade, não. É nessa de dizer, Senhor, eu é que preciso do Senhor aqui. Em outras palavras, não estou aqui para jogar pedra em você nisso, não, querido. Mas quando a pessoa é resistente para ir para culto, para reunião, em outras palavras, porque tudo na nossa vida é espiritual, você concorda comigo? Ou você está em dúvida ainda? Está em dúvida? Não. Mas quando a pessoa tem muita resistência para ir para o culto, ela está dizendo em outras palavras o seguinte, eu não preciso de Deus, Ele não precisa de mim. Eu que vou lá fazer uma visitinha. A pessoa, quando ela tem a consciência de que humilde de espírito é que vai herdar o reino, ela está o tempo inteiro querendo ir para o culto. Ela reclama para mim, pastor, não tem oração na semana, não? Né? Hã? Não tem oração, não é? É ela que fica buscando, ela fica querendo que eu invente mais coisas. Pastor, eu vi que na outra igreja vai ter vigília, nós não temos, não? Pois é. Qualidade do discipulado. E aqui eu vou encerrar em duas bem rapidinho. Segundo pilar, segunda base, é o cuidado amoroso com as vidas. No Antigo Testamento, a tônica do amor no Antigo Testamento era amar a Deus. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus Sobre todas as coisas. Com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Não era assim? Era amar a Deus. Jesus chega e um dia um jovem questiona ele, fala assim, Senhor, quais são os dois grandes... Qual que é o grande mandamento? Jesus fala assim para ele, vou te contar. Não precisa abrir não, sabe? Eu mesmo leio aqui, Mateus 22, 37 até o 40, diz assim, respondeu-lhe Jesus, quando ele foi indagado por esse rapaz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento, Jesus diz para ele. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda acrescenta, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você vê que o Senhor não veio revogar a lei. Ele está dizendo o seguinte, já que você quer ir para a lei, eu vou te contar qual é a base dela. Ame a Deus acima de qualquer coisa e ame o seu próximo. Ele ainda faz questão de dizer, o segundo é semelhante ao primeiro. Você sabe por que o Senhor falou que o segundo era semelhante ao primeiro? Por que ele veio? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele está dizendo, eu amo meu Pai. Porque eu amo meu Pai, eu obedeço Ele. Eu vou obedecer meu Pai amando você. O mesmo amor que eu usei para obedecer meu Pai, eu vou usar para amar você. Mesmo você com suas picuinhas, com as suas dificuldades, com as suas crises, com a sua injeção de paciência, e aí vai. Só que aí o Senhor está pronto para subir. Ele chega e ele dá outro mandamento, que depois João, o discípulo, perpetua. Ele chega e diz assim, João 13, 34 e 35, ele diz assim, novo mandamento. Isso é Jesus falando, novo mandamento eu dou para vocês. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Como é que foi que o Senhor amou? Se doando. Eu quero algo mais forte. Como foi que o Senhor amou você? Pagando o preço do nosso ganho. Peraí, pagando o preço, mas com que moeda? Sangue. Com sangue, repito, com a vida dele. Aí, querido, muitas vezes eu sempre hoje estou nessas pregações que são assim, que levam a gente a pensar, né? Aí a gente quer falar, eu sou discípulo de Jesus, você é mesmo? Okay.
Você está pagando também com a vida? Você está se desgastando? Você deixando a preguicinha em casa? Está indo fazer o que tem que fazer? Ou é discípulo que o pastor tem que ficar lembrando você de um culto? Ou é discípulo que o pastor tem que ficar te chamando? Perdão, irmãos, eu preciso falar. Me desculpa. Eu não posso falar que eu sou discípulo do Senhor se eu falo, não, eu sou discípulo, mas quer saber, assim, eu vou fazer a minha vontade. O Senhor, contudo, seja feita a minha vontade, tanto na terra quanto no céu. Aleluia, glória a Deus. Ele canta lavacheiras. Não é assim que a gente faz, às vezes? Vou fazer a minha vontade. Está amarrado. Eu já mencionei aqui, eu ouvi uma pregação um dia que me pôs em choque, me fez sentir quase que mal. Paulo, onde ele morava, irmãos, para ele descer para pregar, ele descia com neve de 3 pés, 4 pés, a pé. Às vezes não leva 2 inches, o irmão não quer vir para o culto, com o carro, tração nas quatro. Por último, a formação sólida de pessoas. A Bíblia dá uma receita muito boa para reinar em vida. Está lá em Romanos 5,17. Diz assim, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, olha, o reino da morte, por causa do pecado, muito mais os que recebem a abundância da graça, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou, hiperbalos é a palavra no grego, superabundou a graça, né? E o dom da justiça. Então, esses reinarão em vida. Qual que é a mensagem que nós pregamos nessa igreja? O que a gente ensina aqui? Nós pregamos a mensagem da graça. Essa é a base da mensagem. É você entender que os seus pecados foram perdoados. Não é entender que você pode ficar pecando na revelia porque tem perdão para você. Tem, é verdade. Mas a essência da graça não é essa. A essência da graça é tem perdão disponível. Aleluia. Não é peque deliberadamente. É filhinhos, como João disse. Se alguém pecar, você vê que ele está colocando uma condição assim. Se acontecer, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. E assim nós vamos viver. Tendo entendimento da graça. Reconhecendo que nós somos aceitos por Ele, não pelos nossos atos de justiça, mas pelo ato de justiça de um só. Jesus Cristo, o justo, diz a Bíblia. Nós entramos num tempo de expansão. É hora de crescer. Esse ano é o ano da gente crescer. É o ano da gente avançar. Eu vou parar aqui. Domingo que vem eu vou mostrar para você como que nós vamos crescer. Amém. Nós vamos crescer priorizando o reino. Nos próximos 6 meses, eu quero desafiar você. Se a igreja, olha o que ele dá com proporção. Se a igreja tiver 50 pessoas, em 6 meses, 50 adultos, em 6 meses você conseguir ganhar um para o Senhor Jesus. Ela vai para quanto? Para 100. E se em 6 meses 100 ganharem mais um para o Senhor Jesus, vai para quantos? 200. É bom quando a igreja está grande, está cheia. Mas isso é trabalho para quem vive no reino. Não é só pastor. Amém? Convide as pessoas, chame. Fala para elas, você precisa ir na melhor igreja. O Gustavo falou que é a melhor igreja da cidade. Hoje eu nem estou pregando mensagem da graça assim forte, de verdade. Talvez a gente precise fazer, pastora, uns cultos assim específicos para isso. Evangelístico, culto do amigo. Em que você vai trazer o amigo. Glória a Deus. Fique de pé. Domingo que vem eu vou te contar 3 segredos para você priorizar o reino. Domingo que vem. Você pode fechar seus olhos e repetir comigo: Senhor, eu quero essa vida de reino. Eu quero experimentar ela. Eu quero que ela seja real na minha história,
Eu quero reinar em vida. Não só no céu. Quero reinar aqui. Quero experimentar o melhor do Senhor. Quero viver em paz. Quero ter alegria. Quero ser próspero. Quero ter saúde. Quero me relacionar bem com as pessoas. Eu quero crescer. Eu quero avançar. Eu quero chegar no céu. E o Senhor me perguntar onde está o seu fruto. E eu dizer, Senhor, está aqui. Eu ganhei esse, eu levei esse para a igreja, eu convidei ele para o Life Group. Senhor, eu estimulei esse casal aqui a conversar com o meu pastor. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Amém? Amém. Esse é o ano de expansão. Nós precisamos expandir. É o ano do reino imparável. Isso quer dizer, um reino que não para, é um reino que avança, que cresce. Amém? Amém. Nós vamos crescer, vai crescer as equipes. A equipe de louvor vai crescer cada vez mais. Equipes, todas, né? Para mim não ficar aqui gastando muito tempo falando delas. Nós vamos avançar. Glória a Deus. Hoje eu quero que você despeça do seu irmão, sua irmã, de um jeito diferente. Lembra ele. Vai com Deus, vai em paz, tá? Esse é o ano do reino imparável. Amém. Pode despedir dos seus irmãos, nós estamos encerrados.